tarde! E aí, preparados para a nossa aula de hoje? Eu estou, hein? Vamos lá? Peguem o livro de geografia, por favor. E coloquem na página 54, tá? Assim que pegar, na página 54, marcador de texto também. Tá o tempo. Preparadas? Vamos lá? Então, vamos embora começar a nossa aula. Viu? Preparados para a nossa aula. Então, vamos falar hoje de áreas urbana, suburbana, rural e litorânea. Então, já sabemos que vamos falar da nossa área, que é a área urbana, é onde nós moramos. Suburbana são os subúrbios. Rural é o campo. E litorânea e praia. Tudo é possível. Tudo que é possível percebermos com o olhar faz parte e compõe a paisagem, que pode ser natural ou modificada. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu estou olhando é paisagem. Tudo que meu olho alcança é paisagem, tá certo? Vamos lá. Paisagens naturais. Marquem aí. As paisagens naturais são aquelas que não tiveram qualquer intervenção humana e, por isso, são formadas apenas por elementos nativos que a própria natureza os colocou na paisagem. E naturais são os seres vivos e elementos não vivos que compõem a natureza. Então, paisagem natural é que existe naturalmente. Não houve a intervenção do homem. O homem não modificou. Ela existe por si só. Ela existe. O homem não chegou lá e colocou nada. Não modificou ela. Ela existe naturalmente. Não teve a intervenção humana. E ela é formada por elementos da natureza. As plantas, os animais, os seres vivos, os seres não vivos, tá? Os seres vivos são os animais e os não vivos são as plantas, a água, tá? Tudo que compõe a natureza. Então, já está dizendo natural, não houve interferência humana. O homem não chegou lá e destruiu, tá certo? Então, paisagem humana simplesmente é aquela que não houve intervenção. O homem não se envolveu, o homem não fez nada para ela existir. Ela existe por si só. 54. Paisagem modificada. Já está dizendo, foi modificada, foi mexida. Natural, não houve modificação. Paisagem modificada, o próprio nome já diz. Modificada, ela foi mexida, foi transformada. Vamos lá marcar. As paisagens modificadas são aquelas que tiveram qualquer intervenção humana e, por isso, podem ser formadas por elementos construídos que foram criados pelos seres humanos. Então, modificada, ela vai ter elementos naturais e elementos modificados. As pontes mesmo, ela não existe, né, para dividir, passar de um rio para o outro. Um exemplo bem claro aqui, Recife. Recife é conhecido como Veneza brasileira. E antes não tinham as pontes, né? Para você passar de um lado do Recife para o outro, para o Recife antigo, tinha que ser de embarcação. Até construir, o homem foi e construiu a ponte Maurício de Nassau e as outras pontes. Então é uma paisagem modificada. Houve a intervenção. O homem foi lá e transformou. O homem derrubou para construir. Tia, mas isso é ruim? Por uma parte é, porque se destrói a natureza. Mas para o outro não. Eles estão fazendo, muitas vezes, por bem-estar das pessoas que ali vivem, né?
Só que as pessoas às vezes ultrapassam o limite, né? Brinca com a natureza. Se ela está ali, ela tem alguma utilidade, mas as pessoas estão sempre interferindo. Mas por que acontece tanto deslizamento de barreira? É para construir casas em barreiras? Não. As plantas estão lá porque as raízes das plantas, elas estão entrelaçadas uma a outra, então elas estão prendendo o solo. Eu vou lá, derrubo e construo. Alguém vai lá, derruba as árvores e constrói. Quer dizer, está mexendo com o solo, está modificando a paisagem. E a paisagem, a natureza, ela reage de alguma forma, não é? Então, por isso, a paisagem natural é aquela que não houve interferência, né? Ela tem a vegetação, tem as plantas, tem os animais, tem os seres vivos e os não vivos. Já a modificada é aquela que sofreu a intervenção humana. O homem foi lá e construiu. Tem lá a paisagem linda, o homem vai, destrói, derruba as plantas, as árvores e constrói pontes, avenidas. Isso esquecendo que eles estão mexendo com o meio ambiente, não é? Estão mexendo com o habitat natural dos animais, destruindo plantas que talvez não existam mais. Assim como os animais entram em extinção, algumas plantas também entram em extinção. Elas deixam de aparecer, deixam de existir. Diz aqui, cada paisagem é composta, portanto, por um espaço geográfico que pode ser classificado de acordo com a forma de organização dos elementos naturais ou construídos que nele existem. Quer dizer, isso significa o quê? Que as pessoas modificam para o seu bem-estar. Isso significa que uma localidade apresenta formas, cores, sons e odores próprios, né? Se eu tiver aqui, a gente vai ouvir o quê? Na zona rural, urbana? Barulho de carro, poluição visual, sonora, né? Já no campo é o quê? Mais tranquilo, mais puro. Então, o homem interfere nisso tudo. Interfere nas cores, no odor, tudo. Assim, podemos dizer que cada espaço geográfico pode ser classificado como área urbana, suburbana, rural e litoral. E agora vamos aprender um pouquinho de cada uma. Preparados? Área urbana. Lê aí para mim bem alto que eu quero escutar. Tá certo. Eu leio e vocês acompanham. Área urbana, vamos marcando também. É a região em que há maior quantidade de elementos construídos e não vivos, compondo a paisagem. Então, a área urbana, onde nós vivemos, ela tem mais área construída, ela é uma paisagem modificada, com elementos não vivos, com pontes, estradas, prédios, com as construções. Então, é uma paisagem urbana. É essa aqui que vocês estão vendo ao seu redor. A gente não pode estar indo para a rua, né? Mas eu posso olhar para a janela. Então, aí onde você mora é uma área urbana e ela é modificada. Ela foi modificada porque era tudo plantação, era mangue e o homem modificou, o homem construiu para o seu habitat. Então, a paisagem urbana é aquela que vai ter mais coisas construídas do que a paisagem natural. 56. Área suburbana. Marquem aí, vamos ler comigo, tá? Eu leio e vocês acompanham. Área suburbana é a região em que há um equilíbrio entre a quantidade de elementos construídos, não vivos e naturais. Suburbana, ela não é totalmente urbana, ela não é só modificada, ela tem a metade natureza e metade construída. Ela tem os dois tipos de paisagens, né? Aqui mesmo no bairro onde eu moro, tem muitas árvores. Acredito onde também vocês moram, tem muitas árvores. Então tem a parte construída e a parte ainda natural. Elementos vivos
e elementos não vivos. Então, isso é denominado uma área suburbana, tá? A urbana, só construção, nada de elementos naturais. Suburbana, ele equilibra, ele deixa um pouco de cada uma. Em geral, não precisa marcar. Em geral, é a área de transição entre as áreas urbana e rural. De uma localidade, por exemplo, as cidades dormitório de alguns centros urbanos. Então, ela fica intermediária, ela fica entre uma zona rural e a zona urbana, ela fica no meio, é um equilíbrio entre as duas áreas. Área rural, se eu falar alto, marca. Área rural é a região em que há predominância, existe mais, em maior quantidade, de elementos vivos compondo a paisagem. Então, eu tenho mais elementos naturais, muito mato, muita plantação, muita criação de animais, o ar é mais puro, eu não vejo tantos prédios, eu vejo construções, mas eu não vejo prédios enormes como a gente tem na zona urbana. Exemplos: as regiões, marquem aí, as regiões onde há, sobretudo, a execução de atividades econômicas como agricultura e pecuária. Então, é aquela que vai ser usado mais para o plantio, que é a agricultura, plantio, né? De alimentação, de plantações de feijão, de arroz, de milho, e a pecuária, a criação de animais. Então você vai ver uma coisa mais natural, mais tranquila, tá certo? Em relação à paisagem, você não vai ver tanta construção, tanto prédios. Você vai ver construções, mas não então em tanta quantidade. Você vai ver mais verde, a sua visão vai ser melhor, um ar mais puro. Litorânea é a região próximo ao litoral, próximo à praia, em geral com elementos naturais bem característicos, incluindo aspectos da geografia física como baías, estuários, dunas, ilhas, falésias, entre outros. Então, é a praia. Nosso litoral pernambucano, que é belíssimo, né? Com nossas praias de águas cristalinas, né? Então, ele tem tudo, mas também está poluído. Por quê? O homem, né? O homem é o causador de tudo. Quando eu digo homem, gente, eu estou me incluindo também, porque quando eu digo homem, eu falo em todas as pessoas, né? Temos tudo, mas perdemos, né? Modificamos, poluímos. Então, está aí os tipos de paisagens, né? Que eu posso dizer que paisagem é tudo aquilo que eu vejo, que meu olho consegue enxergar, e existem elas a paisagem natural e a paisagem modificada. Natural é aquela que existe por si só, sem interferência humana. Ela só tem elementos vivos, que são os animais, e os não vivos, que são as plantas. Ou ser viva é a planta, sim, né? Então ela tem tudo. Quando eu digo não vivo, são as pedras, são as coisas, os elementos naturais da natureza, tá bom? A planta é um ser vivo, porque ela respira, ela produz seu próprio alimento. A modificada é aquela que há a intervenção do homem, a mão do homem modificando, a mão do homem desmatando, a mão do homem poluindo, a mão do homem queimando, né? Modificando, certo? Eles modificam para o seu bem-estar. Se não houver essa modificação, não existiam os bairros, não existia a nossa casa. Mas tudo tem que ser com precaução e cuidados, porque como eu dependo da natureza, a natureza depende de mim. Eu não consigo viver sem o ar. Eu preciso do ar para respirar, o ar puro, não é? E se eu só derrubar, e aí onde é que vai... Qual o ar, como vai ficar? Porque a planta, ela tem a função de, pelo menos, tirar 50% da poluição do ar. Então, tem que ter cuidado. Então, modificada é aquela que sofre a ação do homem. Essas paisagens, elas podem ser urbana, que é essa que nós vivemos, né? Onde tem mais construções,
e elementos não vivos. E é o centro da cidade, é o nosso bairro. Já a área suburbana é aquela que fica meio a meio. Ela nem é totalmente urbana e ela não é totalmente rural. Ela é um meio termo, ela tem os dois elementos. A área rural é aquela que só tem o verde, as plantações, as criações que vivem da pecuária, criação de animais, e agricultura das plantações. E a área litorânea, que é os lugares onde é banhado pelo mar. Somos privilegiados, porque nosso estado é uma área litorânea, uma área de litoral. Área litorânea, área litoral é uma área que tem mar. Na tarefa, vocês vão fazer o seguinte: escreva a definição dos termos apresentados. O que é uma paisagem modificada? O que é elementos nativos e elementos naturais? Nativos, da própria, né? Já de lá. E naturais. Na cidade onde você mora, a área suburbana é aquela que interliga, fica entre a área rural e a área urbana. Se houver, cite 2 bairros localizados nesse espaço. Se não houver, pesquise alguma cidade vizinha à sua que possua um bairro localizado na área suburbana. Terceiro, classifica as paisagens abaixo em litorânea, urbana e rural. Lembrando, litorânea, a área de praia, urbana, a cidade e rural, o campo. Espero que tenham gostado da aula. Prestem atenção, leiam, releiam, tá certo? Mãos à obra. Projeto Solidariedade, isso mesmo. Gostei que eu vi nossos amigos já estão aparecendo. Vou marcar nossa aula, segunda aula virtual, tá certo? Onde nós iremos nos ver mais, matar a saudade. Tá bom, meus amores? Beijo, fique com Deus. Te amo a vocês aqui, ó, bem no fundo do coração dela, tá? Tchau!